Bem-vindos de volta com mais um Café com Propósito. Depois de muito tempo em um cenário novo na minha casa em São Paulo, tô aqui pra gente conversar sobre Jesus. Colocar o papo em dia, porque assim, tem muita coisa pra gente conversar, né? E é isso, hoje eu quero contar pra vocês um dos meus últimos processos com o Senhor. Mas peraí, que eu vou buscar meu café. Então bora lá, já pegou seu café ou o seu chá, Bíblia de um lado e bora! E o tema de hoje nada mais é do que a minha mudança para São Paulo. Vocês que acompanham meu Instagram já sabem que eu morava numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, 5.000 habitantes, Cuparaque, minha amada Cuparaque. Mas me mudei para São Paulo por uma palavra do Senhor e agora eu tô aqui. Hoje, exatamente, enquanto estou gravando esse vídeo, deixa eu ver, hoje é dia 16 de abril e eu me mudei no dia 28 de agosto. Então já temos setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Temos 7 meses, meu Deus, 7 meses, já passou rápido, hein? 7 meses morando em São Paulo e muitas coisas aconteceram dentro de mim nesses 7 meses. E eu quero conversar com vocês agora que eu já estou um pouquinho mais adaptada. É um pouquinho porque ainda não terminei de me adaptar, mas mundo novo, totalmente diferente. Me deparei com uma realidade nova. Eu sabia que ia ser desafiador, mas eu estava vivendo essas transformações internas antes de compartilhar com vocês. Eu passei um tempo aí sem postar muito conteúdo, compartilhando algumas coisas, mas um pouco mais off, porque eu estava enfrentando muitos desafios. Estou vivendo muitos processos com o Senhor, mas sinto que é hora de começar a compartilhar, ser vulnerável aqui com vocês, enquanto eu ainda estou vivendo muitos deles. Bom, assim que eu me mudei, primeiro desafio, que ainda é o mais difícil de todos, está longe da família. Quando eu comecei a estudar no cursinho e tudo mais, e fui pra faculdade, eu não quis sair de casa, gente. Eu fiz cursinho online, estudava de dentro do meu quarto, não quis mudar de cidade. Por que eu tô falando isso? Porque pra quem sabe, lá em Cuparaque não tem cursinho, não tem essas coisas. Então todo mundo se muda de lá pra poder estudar. Eu não quis fazer isso. Por quê? Porque eu amava habitar em família e estar em casa e com o Efraim. Eu cuidei do Efraim, meu sobrinho, pra quem não sabe. Ele é lindo, minha cara, né? Eu cuidei do Efraim desde pequenininho, então pra mim era muito difícil fazer essa transição. Eu sabia que ia ser bem dolorido. Apesar que eu vejo minha família a cada 1 mês e meio, mais ou menos. E ainda assim, pra mim é desafiador, porque eu estava em casa com muitas pessoas todos os dias, o famoso café. Quem me conhece sabe, gente, esse negócio de café, pra mim, é sentar à mesa, café da tarde em família, sempre pra mim era o melhor momento do dia. E aí eu me deparei com uma realidade diferente. Eu moro em São Paulo, aqui nessa casa com 2 amigas incríveis, elas são minha família aqui também. Eu tenho amigos em São Paulo que são como minha família também, mas a saudade de casa apertava e ainda aperta. Então, entre todos esses desafios de adaptar uma nova rotina, sem muitas pessoas em casa, porque aqui eu passo o dia, quando eu tô de home office, eu passo o dia quase todo sozinho, porque as minhas amigas trabalham presencial. Então eu tenho alguns períodos do mês onde a gente passa a semana inteira trabalhando, mas normalmente é uma vez na semana. Então eu passo a maioria dos meus dias aqui sozinha. Então eu comecei a ficar muito solitária, começava a me sentir com solidão mesmo, diferente de solitude. Eu estava indo para um lugar de até solidão. Então eu precisei começar a ressignificar esses momentos sozinha e deixar de ser um momento de tristeza, de solidão, mas sim de solitude. E eu ali vi convites do Senhor. Assim que eu vim pra cá e quando eu comecei a sentir e sofrer a dor da saudade, Jesus falou comigo que eu ia entrar em uma nova estação, uma estação de outono. Na estação de outono é onde as folhas caem, como você já deve saber, mas eu comecei a pesquisar o que acontece com as plantas, o que acontece com a árvore no outono. E, na verdade, ela perde tudo aquilo que não é crucial para que ela se mantenha viva.
Então, eu entendi de Deus que Ele ia começar a tirar várias coisinhas da minha vida para que, de fato, eu viesse depender completamente dEle. Ai, Paulo, mas você já não sabia depender de Deus e tudo mais? Gente, uma coisa que eu aprendi, que eu estou aprendendo nessa fase, é que sempre vão existir níveis mais profundos de dependência ao Senhor. Quando eu não sabia que faculdade escolher, quando eu não sabia para onde ir na minha vida, eu tinha que aprender a ter um nível de dependência. Agora que eu estou em São Paulo, eu estou enfrentando novos desafios da vida adulta, morando sozinha, trabalhando aqui. Eu já trabalhava de casa, eu já tinha minha empresa quando eu estava na casa dos meus pais, mas aqui eu tenho que lidar com responsabilidades de adulto, de dona de casa, e é muito diferente. Então eu comecei a me ver longe da minha zona de conforto. Eu comecei a me ver longe da figura dos meus pais, e da minha família, que era um lugar de profundo conforto e validação para mim, e comecei a estar em um ambiente completamente diferente, onde eu já não tinha a âncora que eram os meus pais, eu já não tinha esse ambiente seguro de conforto, mas agora eu precisava encontrar essa segurança e esse conforto apenas no Senhor. E eu sempre fiz uma oração, que é: Jesus, me leve aos lugares desconfortáveis para que o Senhor seja o meu único conforto. Eu estou disponível para passar por qualquer processo para que eu viva a plenitude daquilo que o Senhor tem para mim. Só que às vezes a gente faz umas orações assim e a gente esquece que quando a gente for passar por isso de verdade, vai ser difícil. Mas eu entendia que era necessário passar por tudo isso, o Senhor estava me forjando. O ano passado, Deus disse que seria um tempo de lapidação, de profunda transformação interior. Então, sim, foram períodos um pouco complicados. Ainda é um pouco difícil em vários momentos, mas escuta só o que Deus começou a me ensinar nesse tempo. Mas, diante de todos esses desafios de estar em um lugar diferente, em uma igreja diferente, não fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. Por exemplo, na igreja eu cuidava das meninas, aqui eu ainda não posso servir, porque eu ainda tô no processo de membresia e tá tudo bem. Eu tô curtindo esse momento de só receber, mas é muito diferente, é uma rotina que eu ainda não estava adaptada. Eu que estava tão acostumada a ser tão ativa, me vi em um lugar onde aquilo que eu fazia e as pessoas que estavam à minha volta não estavam mais ali, eu não fazia mais o que eu fazia e eu não tinha mais as pessoas que eu tinha. Então agora quem eu era? Mas que eu sei que eu não sou aquilo que eu faço e eu sei que o Senhor está sempre comigo. Nesse ambiente, eu passei por muitos desafios na minha mente. Nessa temporada eu passei por muitos desafios na minha mente. Porque aquilo que era verdade, aquilo que eu cria, aquilo que era verdade e aquilo que era verdade dentro de mim e que eu conseguia crer e eu sabia que eu sou validada pelo Senhor e eu sou quem o Senhor diz que eu sou. Nesse lugar eu comecei a ser tentada, confrontada e com a minha alma exposta de: ok, agora que você não tem nada disso, onde realmente está a sua satisfação? Onde realmente quem realmente é a âncora da sua alma? O Senhor realmente é suficiente acima de qualquer outra coisa? Você não precisa de mais nada para se sentir plena? Esses eram os questionamentos que eu comecei a me ver fazendo. Verdades que eu achei que já estavam profundamente enraizadas dentro do meu coração. Eu comecei a me ver lutando com alguns pensamentos de órfão, com mentalidade de órfã. Eu comecei a me ver lutando com coisas que eu achei que eu já tinha resolvido com Deus. Que eu achei que eu já tinha passado por esses processos de paternidade, de identidade, de entender que eu não sou aquilo que eu faço. Mas agora eu estava lidando com esses processos ainda mais profundo. Porque o Senhor queria tratar o meu caráter como Ele está tratando.
E quando eu me vi lutando com todas essas coisas de novo, que eu pensei, meu Deus, eu já tinha vivido esses processos. Por que eu tô passando por isso de novo? Por exemplo, eu já sei quem eu sou. Por que eu estou enfrentando esse tipo de pensamento e esse tipo de sentimento? Isso não é verdade de acordo com aquilo que eu creio. E uma líder me falou, e aí eu fui conversar com uma líder e ela me disse, Paula, na nossa vida a gente tem vales e picos. Picos e vales. Picos e vales. E quando nós estamos passando pelos vales, nós começamos a perceber, sabe, camadas da cebola quando você vai tirando. Então, muitas coisas você já foi tratada, você já foi curada, mas existem aquelas raízes profundas que é nos vales que o Senhor vai começar a revelar. E aí eu percebi que nesses momentos o Senhor queria me trazer convicções ainda mais profundas de quem Ele é e de quem eu sou nele. Porém, eu comecei a lutar essa guerra de uma maneira diferente. Eu comecei a ter a perspectiva errada disso tudo. Por mais que o Senhor já tinha falado comigo que era um tempo de outono na minha vida e que eu precisava encontrar no Senhor essa plena satisfação, eu esqueci como lutava essa guerra. E eu comecei a sofrer muito. E quando eu sofri esses ataques na minha mente, eu comecei a direcionar a minha alma e o meu coração para as coisas que eu fazia, para as pessoas, ao invés de direcionar somente isso para o Senhor, no lugar secreto, na mesa de comunhão, no lugar de deleite com o Senhor. Comecei a deixar que pensamentos de orfandade entrassem no meu coração. Então eu comecei a pensar, então eu até falei isso, um pedaço disso em um vídeo que eu soltei no Reels, sobre que o Senhor começou a falar comigo, porque eu precisava criar as expectativas corretas sobre o meu futuro. Então, eu estou vivendo aqui orações que eu orei por tanto tempo na minha vida. Estar morando em São Paulo foram orações que eu fiz de estar onde o Senhor queria que eu estivesse, aprendendo com quem eu precisava estar aprendendo. Então, foi uau! Foram várias coisas que eu orei e agora eu tô vivendo. E agora que eu tô vivendo, eu não consigo olhar com a perspectiva correta. E eu consigo só olhar pros ônus e não consigo olhar pros bônus. E ali, nesse lugar, o Senhor começou a me confrontar em amor. E é como se escamas tivessem caído dos meus olhos. E o Senhor começou a me mostrar que eu tava perdendo esse lugar de filiação, de aprender a ser filha e de deleitar nas incertezas do meu futuro. E, ok, muitas coisas estão diferentes. Eu não sei como vai ser lá na frente. Eu não sei quanto tempo será até essa realidade. Eu não sei quanto tempo vão demorar para outras promessas serem cumpridas e para eu passar por alguns processos e eu passar por outros desafios. Eu não sei quando vai chegar esse momento. Mas uma coisa eu sei. O Senhor que me trouxe é o mesmo Senhor que estará comigo no futuro. O Senhor que estava comigo em Cuparaque é o mesmo Deus que está aqui agora. E ainda mais, essas situações de desafios são cenários oportunos para que Deus manifeste a bondade dele sobre a minha vida. Porém, eu não estava conseguindo enxergar isso. Gente, o sol está resolvendo bater agora nesse vídeo e tudo bem. Deixa eu virar aqui. Pronto. São cenários oportunos para que o Senhor manifeste a bondade dele. Só que eu comecei a entrar no lugar de: Senhor, será que os processos vão ficar mais difíceis? Deus, será que vai demorar mais tempo? E ao invés de eu descansar na plenitude da bondade de Deus e falar: tudo bem, eu não sei o que tem no meu futuro, eu não sei quanto tempo eu vou enfrentar esse processo, mas eu sei que existe uma face de Deus nova para eu conhecer nesse tempo. Não. Eu comecei a entrar num lugar de ansiedade, eu comecei a entrar num lugar de medo, de angústias, e eu comecei a batalhar essa guerra de uma maneira errada, como se fosse apenas uma guerra de perseverança, que também é um lugar de perseverança, mas é um lugar de profundo deleite na bondade de Deus. E esse detalhe eu havia me esquecido. Eu comecei a esquecer que, por ser filha, eu sou corredeira com Cristo de todas as promessas. Eu comecei a esquecer que, por ser filha, o Deus Emanuel está presente comigo em todos os momentos do meu dia. E eu não tô sozinha, eu tô com o Senhor. E que eu não preciso me sentir sozinha ou
abandonada ou sem amigos, ou não sei, vários sentimentos que o diabo ele fica tentando soprar na nossa mente nesses momentos de vulnerabilidade emocional. E ali o Senhor começou a me chamar de volta para o secreto. Engraçado, porque eu não tinha perdido o secreto, mas o Senhor começou a falar comigo que eu deveria estar ainda mais intensa no secreto, porque ali que eu iria ouvir os segredos do Senhor para mim novamente, e eu iria ouvir as afirmações do Senhor para mim. Eu ia ouvir a validação do Senhor para mim, e não ia mais existir lugar para o medo. E não ia mais existir lugar para ansiedade, para insatisfação ou para solidão. E nesse lugar que eu comecei a não me ver como filha do Senhor, eu comecei a enfrentar pensamentos de autocobrança e comecei a me sentir indigna da bondade de Deus manifesta na minha vida, sendo que eu nunca fui digna. Quem me faz digna é o Senhor. As promessas e a bondade do Senhor são manifestas na minha vida, não por aquilo que eu faço, mas porque eu sou co-herdeira com Jesus Cristo, estou assentada com Ele nas regiões celestiais, acima de qualquer principado e potestade. Então eu já habito na presença de Deus. Como filha eu tenho acesso. Como filha eu tenho o sim e o amém para todas as promessas declaradas na palavra de Deus. Por mais que eu sabia de tudo isso, começou a ser um lugar de profundo confronto. E aí o Senhor me chamou de volta e me levou de volta para a intensidade do secreto, para me deleitar na presença dEle e para ser amada pelo Senhor. E a partir do momento que eu voltei a ser amada pelo Senhor, não que Deus parou de me amar, mas que eu voltei a me sentir amada, que eu voltei e não apenas saber que eu sou amada, mas me sentir amada, que são duas coisas diferentes. Às vezes você vai ter que dar ordem para sua alma. Alma, por que está batida dessa forma? Espere em Deus, confia em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Já disse o salmista. Mas nesse lugar onde o Senhor começou a vir sobre mim com o seu amor, eu comecei a encontrar em Deus novamente um lugar de satisfação, um lugar de confiança plena e um lugar de expectativa com o novo de Deus. Então, quando eu olho para o futuro e começo a perceber, Deus, o que será que o Senhor está preparando? Deus, quando será que eu vou casar? Quando será que eu vou constituir família? Deus, quando será que tal coisa vai acontecer na minha empresa? Deus, quando será que o Senhor vai cumprir essa palavra? Esses questionamentos não mais começaram a ser um lugar de medo, ansiedade, mas em um lugar de Deus. Eu não sei quando, eu não sei como, mas eu sei que quando o Kairos do Senhor se alinhar com o meu Cronos, quando, sendo fiel àquilo que o Senhor está fazendo na minha vida hoje, se alinhar com o Cronos do Senhor, com o Cronos não, com o Kairos do Senhor, com de repente de Deus vier sobre a minha vida e as coisas começarem a acontecerem, eu vou lembrar que o Senhor sempre permaneceu fiel. E a minha alegria e a minha satisfação não será pelas promessas, mas sim pela presença. O Senhor nunca vai nos levar para o lugar da promessa enquanto o nosso coração não estiver satisfeito com a presença. Engraçado que eu escrevi sobre isso no meu livro Encontro com a Realeza, no capítulo que eu falo sobre encontrando a plena satisfação em Deus. Eu começo a contar esses processos que eu vivi quando eu não sabia qual faculdade eu ia fazer e quando muitas coisas na minha vida não começaram a dar certo, mas que eu encontrei no Senhor essa plena satisfação. Eu me vi passando pelos mesmos processos de dependência e tendo que reaprender a depender, a confiar no amor de Deus. E isso me ensina que a nossa vida com Deus, ela vai ser feita de picos e vales, como já disse a minha líder, mas ela também será feita de memoriais de fé. E eu sei que nessa estação da minha vida, eu estou vivendo memoriais de fé. Eu estou construindo no secreto, eu estou sendo transformada dentro de mim. Eu sei que é uma temporada onde o Senhor quer expor a minha alma
para Ele, é onde o Senhor quer tratar raízes, é onde o Senhor quer tratar meu caráter, para que eu seja completamente íntegra diante de Deus e para que não existam paliativos na minha vida, para que promessas, pessoas, lugares ou situações confortáveis não se tornem paliativos, a qual eu acho que eu estou dependendo de Deus, quando na verdade estou colocando expectativas em pessoas e em coisas. Então, eu tô aprendendo isso nessa temporada. Assim tá sendo um pouco daquilo que eu tenho vivido com o Senhor aqui em São Paulo, na nova versão da Paula adulta. Estou me descobrindo como uma mulher adulta agora. Tem sido divertido e tem sido desafiador, mas tem sido leve. Eu voltei a encontrar leveza nesse lugar onde eu não estava conseguindo encontrar. Eu espero que essa minha vulnerabilidade com vocês fale ao coração de vocês, que se vocês estão passando por processos parecidos com esse também, você volte para o lugar de secreto, o lugar de desfrute da paternidade de Deus, de desfrutar do amor de Deus. E não tem segredo, é só você chegar lá, abrir sua alma para Jesus e deixar as águas purificadoras lavarem seu coração. Eu tenho certeza que o Senhor tem amor abundante para derramar sobre a sua vida, ao ponto de que nós não vamos precisar de nada mais, apenas dele. E esse foi o nosso Café com Propósito de hoje. Gente, me contem nos comentários se vocês gostam desse formato aqui no YouTube. Porque o Café com Propósito, ele acontece no Instagram, ele acontece no YouTube. O Café com Propósito não é um formato de vídeo, mas ele é a intenção do vídeo. O marketing não sai de mim, né? Ele é a intenção do vídeo, onde a gente vai ter uma conversa aqui, ó, de frente a frente, como se fosse uma mesa onde a gente estivesse tomando café juntas e contando sobre aquilo que Deus tá falando com a gente. Eu sempre amei ter momentos com as minhas amigas, onde a gente para horas, seja no café ou seja na noite de madrugada e começa a contar tudo que Deus tá falando com a gente. Então, esse lugar é pra gente. Me contem aí se Deus falou com vocês. E agora o sol tá batendo, vou ter que mudar o cenário pro próximo vídeo.